Olá, pessoal, tudo bem? Bom, já vou pedindo logo de cara aqui, vamos se inscrever no canal, dar likes para que a gente possa continuar aqui a nossa militância, nosso ativismo em prol de uma democracia mais forte, né? Principalmente para que a política seja uma política que o diálogo impere. Bom, eu quero falar aqui, esperei um pouco para poder tocar nesse assunto. Quero falar da entrevista que o presidente Lula deu ao jornalista Reinaldo de Azevedo. Primeiro dizer que eu sempre tive uma simpatia pelo Reinaldo Azevedo, apesar de discordar de muitas das coisas que ele fala. Mas agora, nesse momento aqui, eu preciso fazer justiça. Reinaldo sempre foi um dos primeiros jornalistas a atacar a farsa da Vaza Jato, né? A Lava Jato ficou comprovada que era, na verdade, uma união ali de juiz com procuradores que estavam simplesmente querendo tirar um candidato da disputa. Ponto. Simples assim. Muito bem, mas o que eu quero falar sobre essa entrevista? Eu acho que aqui tem uma questão. Se vocês procurarem, eu acompanho o Reinaldo Azevedo há muitos anos. Para falar a verdade, desde a época da faculdade, ou seja, são 20 anos, né? Daí para mais. Que eu já lia colunas que o Reinaldo Azevedo escrevia. E eu discordava em muita coisa dele, obviamente que passou-se o tempo, muita coisa aconteceu. Ele, inclusive, foi o criador do termo petralha, né? Mas eu não vou entrar aqui para contar a história do Reinaldo Azevedo. Basta procurar na internet, todo mundo vai descobrir. Mas tem um ponto. O que esse encontro significa? Eu penso, dentro da minha cabeça, que é uma esperança. Nós estamos vendo um ex-trotskista, liberal assumido hoje em dia, e um ex-presidente que teve a maior popularidade até hoje vista de qualquer outro presidente que sai da presidência, acontecendo tudo o que aconteceu com ele, perseguição, prisão, e hoje, digamos que o candidato mais forte do campo progressista, do campo democrático. Entretanto, nós estamos vendo um presidente, um candidato a presidente, que não se diz candidato ainda, mas que diz que está disposto a conversar com todos, deixando o ressentimento, inclusive, de lado, o que é muito importante em política. Muita gente talvez não entenda isso, mas um político ele tem que conversar com todos, ainda que muitas vezes te doa no coração. A única coisa que não dá para conversar, e aí é uma velha lição, essa eu aprendi ainda nos tempos da universidade, né? Quando foi um convidado, eu me esqueci o nome dele, mas ele falava sobre a tolerância, ele era um estudioso da tolerância. E ele dizia o seguinte: só tem uma coisa que não é tolerável, é a intolerância. Então, com os intolerantes, nós precisamos ser intolerantes. Então, eu vejo nessa questão, nesse, digamos, né, nesse axioma, algo muito importante. Quer dizer, não dá para dialogar com o intolerante. O intolerante ele quer o seu extermínio. É por isso que com algumas alas, com essa extrema-direita, com bolsonarista, não se conversa, porque ele quer o extermínio, como a gente já viu ao longo da história, com nazista, com fascista, não tem conversa. Agora, obviamente que nós também temos que tomar cuidado, né? O Lula foi talvez o presidente que mais conciliou, e a gente sabe o que essa elite fez depois com ele. Né? Então é muito complicado isso. Entretanto, quem está no campo político sabe que a única alternativa é o diálogo. Tem uma coisa que eu nunca esqueço quando o presidente Lula, várias vezes ele é questionado, mas o senhor fez aliança com fulano A, com B, que são notórios conhecidos, talvez pelo seu não compromisso com a população, o seu envolvimento em supostas corrupções e tudo mais. E a resposta dele é a resposta típica do político. Quem elegeu essa gente foi o povo. Eu governo com quem o povo elegeu. E isso é simples. Então eu vejo que essa entrevista, ela foi uma entrevista importante tanto para o Reinaldo como para o Lula. Até mais para o Reinaldo. Porque o que o Reinaldo ganhou de seguidores, o que ele alavancou, mas tem uma coisa, o Reinaldo não é burro. Ele até sempre fala, né? Eu sou direita, mas não sou essa direita chucra burra. E ele tem razão.
né? O Reinaldo ele percebeu, primeiro que ele não está sendo oportunista, não, porque ele fala há mais de 4 anos que o Lula, que o Lula não, ele não fala que o Lula é inocente, ele diz simplesmente que o Moro não tem provas contra o Lula. E de fato, quem tiver paciência, a sentença do Moro está na internet, são 200 páginas, eu li essa sentença. Lá não são apresentadas provas, lá não tem. Então ele não é oportunista por isso. Mas ele é inteligente por quê? Porque ele já percebeu que uma direita mais esclarecida, uma direita que pensa, sabe que o Lula é uma alternativa 10 vezes, 1000 vezes melhor do que esse governo, que inclusive conseguiu nos isolar, né? Nós que sempre fomos reconhecidos por termos uma política exterior, né? Sempre de conciliação, o Brasil sempre teve grandes amigos, hoje nós estamos isolados, uma ilha chamada Brasil. Então veja, eu colocaria essas duas questões. Eu acho que o Reinaldo foi muito elegante, muito inteligente, muito educado, como se pede para qualquer um que convida, né? E o Lula demonstrou ali total humildade ao aceitar dar essa entrevista, sabendo que o Reinaldo foi um dos grandes detratores. E o próprio Reinaldo reconheceu ali: nunca fui demitido por influência do governo, dos governos do PT. Coisa que já aconteceu, segundo ele, 3 vezes. Só nesse último 2 anos e meio aí, mais ou menos, que está esse governo. Então veja bem, então a entrevista foi importante para mostrar que na política não se cabe ressentimento. E aí eu diria o seguinte: quem não tolera conversar, não tolera o diálogo, infelizmente não pode fazer política, tem que fazer outras coisas da vida. E esse canal é um canal que se propõe a fazer reflexões. Então, eu sei que tem gente que não vai concordar comigo e ok, por favor, mandem as questões, vamos discutir. Esse é um assunto bastante interessante para a gente conversar muito, tá bom? Então manda um like, se inscreva no canal, passe para os amigos e vamos fomentar, porque nós precisamos, principalmente nesse momento, de muito diálogo. É isso que nós precisamos. E de pessoas que estejam disponíveis, dispostas a dialogarem. Tá joia? Um grande abraço a todos, muito obrigado.